E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python para engenheiros de dados. A gente aqui está na nossa aula 8 e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como a gente vai trabalhar com bancos de dados usando Python e usando Pandas que a gente introduziu na aula anterior. Se você ainda não viu, dá uma conferida lá para a gente. Então vamos lá, nessa aula a gente vai utilizar o Adventure Works, que é um banco de dados que é disponibilizado pela própria Microsoft e que nós aqui da Aprender Dados, a gente tem uma versão que a gente usa em outras aulas. Se você nunca deu uma olhada, depois dá uma conferida lá com a gente do nosso curso de Lakehouse na Azure, onde a gente tem um projeto inteiro baseado na Adventure Works e para você utilizar tanto no ambiente da Azure, usando o Data Factory para a gente fazer uma ingestão, fazendo transformações aqui dentro do Databricks. Então, primeiro passo, vamos terminar o nosso curso. Quando você já tiver um pouquinho mais de afinidade com o ambiente, você está convidado a participar do nosso curso de Lakehouse, do Adventure Works, e também dos outros cursos que a gente tem aqui na plataforma. Lembrando que essa conexão com o Adventure Works aqui da Aprender Dados, ela é disponibilizada para todos os nossos alunos. Então, eu vou deixar aqui no caderno as conexões, vocês podem estar brincando um pouquinho, né, consumindo esse dado, essa informação. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Primeiro aqui, a gente vai importar o Pandas, e aí, a partir dele, e também do Spark, a gente vai fazer a conexão no banco de dados. O Adventure Works é um banco de dados SQL Server, basicamente. E com o PySpark, a gente consegue fazer essa conexão via ODBC, no banco de dados da Adventure Works. E depois, posteriormente, a gente trata essa informação e começa a utilizar o Pandas. Então, o primeiro passo, eu vou fazer aqui a importação da biblioteca. Ela já está instalada, né? Igual a gente viu na aula anterior, ela já está instalada aqui, ela é interna na Databricks, já é nativa. Mas a gente precisa fazer a importação. Depois da importação, a gente pode fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, a gente tem aqui as credenciais, né? O nosso host, a porta de conexão, o nome do nosso database e o usuário e senha que a gente vai disponibilizar para vocês. Com essa informação, a gente usa esse dicionáriozinho aqui, passando o driver da conexão do SQL Server. A conexão vai ser via JDBC, e aí você tem que passar o usuário e senha, e aqui embaixo, vamos executar aqui, aqui embaixo já tem, eu estou tratando isso como um data frame, então eu uso o Spark para fazer a leitura do nosso caderno, do nosso banco de dados, desculpa. Eu passo aqui qual que é a URL, né, que ele vai montar, baseado aqui no nosso host, na nossa porta e no database, usando usuário e senha. E eu tenho um atributo aqui que chama dbTable, que aí eu consigo passar o nome da minha tabela, e aí ele vai retornar para mim tudo que está nessa tabela, ela por inteiro, como se eu estivesse fazendo um select asterisco from Gin Customer. Então, tudo que tem nessa tabela, eu consigo trazer aqui. Se eu quisesse passar mais específico, eu tenho outros parâmetros que eu posso passar por aqui também. Beleza? Então, primeiro a gente faz essa leitura com o Spark. Basicamente, é tipo a forma mais fácil que a gente vai conseguir aqui para ler um banco de dados externo. Isso aqui vai virar um data frame, mas é um data frame em Spark, que é um pouquinho diferente do Pandas. Então, carregou. Então, a gente já tem a nossa conexão. Ele já carregou aqui algumas tabelas, ou algumas colunas. Então, eu já sei que eu tenho Customer Key, Geography Key, Customer Alternative Key, Title, First Name, Middle Name. Então, a gente sabe que ele fez a conexão. Para eu tratar isso,
né, para, né, entrar no nosso curso de pandas mesmo, a gente não vai entrar em PySpark por enquanto. O PySpark ele vai ter algumas semelhanças com o pandas quando a gente vai tratar de data frames, mas não é o nosso foco agora. O foco é mais a gente aprender sobre o Python, aprender um pouquinho de pandas, e aí, posteriormente, a gente vai ter uma aula exclusiva, um curso exclusivo sobre PySpark, beleza? Então, aqui ele está em PySpark, eu preciso converter isso para utilizar os recursos do Pandas. Então, eu passo qual é o nome do meu data frame, ele, né, recebendo, porque eu não vou precisar de dois, então estou sobrescrevendo esse data frame, e aí eu quero que esse data frame seja convertido em Pandas. Então, a gente usa essa fórmula aqui. Carregar um pouquinho. Aqui ele vai dando alguns alertas específicos, né? Aqui ele, por exemplo, ele deu sobre a conversão do decimal type dessa coluna. Deixa eu confirmar. Early income. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Ele achou esse decimal aqui. Vamos jogar um display para a gente dar uma olhada no nosso data frame, ver se ele converteu certinho. E também a gente já confirma essa coluna, como é que ela tá. Carregando mais um pouquinho. Beleza. Então, ele passou aqui, ó, aqui a gente já consegue ver algum tipo de dados, né, dessas colunas. Então, eu sei que aqui ele me traz aqui, ó, 1, 2, 3, vai ser um inteiro, um numérico. Aqui já é uma string, string. Aqui a gente tem, ó, name style, que é um booleano. A gente vai ter uma data. Vamos pesquisar sobre aquele que deu ali em cima. Ó, decimal, 10 4. Então, ele deu um aviso aqui. Não é nada que vai travar a nossa operação. A gente consegue trabalhar com isso, mas é um alerta, dependendo do tipo de alerta, a gente precisa tratar isso individualmente. Beleza, então aqui eu estou conectando em um banco de dados que está externo ao nosso ambiente, no nosso banco de dados da Aprender Dados, que é baseado no Adventure Works. Esse banco de dados, ele tem várias e várias tabelas. Dentro das tabelas tem um monte de colunas. Deixa eu até abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, se a gente verifica por aqui, ó, essa documentação do Adventure Works, a gente tem todo o relacionamento das colunas, a quantidade de colunas que a gente tem por aqui. Se quiser pegar um mais detalhado, eu posso abrir essa coluna de account, essa tabela de account. Eu tenho toda a informação que a gente tem nesse dela, quais são os relacionamentos que ela tem, chave primária e algumas outras informações aqui. Então, é bem completinho. E essa informação, esse link, ele vai estar aqui em cima nas nossas referências. Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, ou então, né, quiser brincar um pouquinho sozinho, dá uma consultada nessa documentação e que aí ela vai te ajudar a ter um norte do que você pode fazer, algumas coisas que você pode tentar também fazer, né, para aprender mais, reforçar algum conceito que a gente vai passar por aqui. Então, voltando aqui, antes de a gente prosseguir, vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu vou
Lembra que eu passei aqui que eu tinha esse parâmetro, e aí eu passo o nome da tabela aqui? Vamos fazer assim, ó, para vocês terem uma ideia. Então, eu estou passando aqui, eu vou jogar um data frame qualquer, e aí, em vez de eu usar dbTable, eu quero usar uma query. E eu vou criar uma query por aqui. Opa! Vou jogar uma query aqui. A query em SQL. Information schema.tables. E a gente usa essa query aqui embaixo. Então, antes eu estava lendo direto uma tabela específica, ela inteira. Aqui eu estou passando uma query para saber quais são as informações das tabelas que eu tenho aqui dentro. E depois eu quero converter isso. Converter não, né? Imprimir aqui pra gente. Aqui. Então, você não está olhando ali naquela documentação, mas mesmo assim a gente consegue pegar certinho. Então, qual que é o catálogo, qual que é o esquema, qual que é o nome da tabela, qual que é o tipo da tabela. Então, aqui a gente tem algumas base tables, são tabelas normais, né? Por assim dizer. E a gente tem algumas views aqui também. Ó, então, tem o esquema DBO, esquema SYS. Então, a gente consegue dar essa olhada geral e utilizar da mesma forma que a gente tivesse um SQL Server instalado e fosse consultar, fazer algumas queries, alguns selects no nosso banco de dados, a gente consegue fazer aqui também pelo Databricks, fazendo essa conexão JDBC. E aí, lembrando, né, aqui ele está em PySpark. Se eu quiser tratar apenas com pandas, colocar pandas. Vamos ver se ele converteu. Type. Não. Agora já está em DataFrame Pandas. Show. Então, o que a gente consegue trazer de informação básica desse DataFrame, a gente pode utilizar essas funções assim de .read, .info, .describe, para poder explorar, entender melhor o que a gente está consumindo. Então, basicamente, passar o nome do DataFrame, .read, aí ele vai trazer aqui para a gente, opa, ele trouxe aqui para a gente o cabeçalho e as primeiras 5 linhas desse DataFrame, e aí é padrão. Se quiser colocar mais aqui, primeiras 10. Então, ele trouxe aqui as primeiras 10 linhas, começando, lembrando o index sempre começando 0. Então, no geral, fica 10. E todas as colunas. Aí eu já consigo puxar uma amostra desse dado. Ponto .info, que ele vai me trazer as informações de cada coluna, tipo de dado, se a gente tem nulos, a quantidade de nulos aqui, qual que é o nome das colunas, o índice das colunas, ó. Tem 29 colunas no total, qual que é o tipo de dado, então eu sei que esses dois aqui são inteiros, object são colunas em string, booleano, e aí se eu tivesse um outro aqui de numérico, podia ser float, e a gente vai tendo. Então, no geral, o que eu tenho aqui de tipo de dado é um booleano, 3 que são int 16, int 32 eu tenho 2, e objetos ou string eu tenho 23. E aí aqui, ó, memória também, tem algumas informações que a gente consegue ir passando. E também qualquer classe, né? Então, joguei aqui um DataFrame, pandas, e aí ele fala, ó, esse aqui é um DataFrame pandas. Se fosse outro ali, né? Se fosse PySpark, ele falava também que seria um PySpark. Beleza?
describe. Então, ó, ele trouxe para mim essas colunas, customer key, total, number scars, e fez a conta dessas colunas, qual que é a média dos valores, qual que é o mínimo, 25%, máximo. Faz algumas operaçõezinhas aqui para também facilitar na hora de a gente explorar, entender melhor o que a gente tem aqui de data frame. Para limpeza, então pensando aqui na engenharia de dados, geralmente eles não chegam tão bonitinhos assim, né? Os dados não chegam tão tratados, ou chega ainda por STAD. A gente precisa fazer algum tratamento antes de liberar para a próxima equipe, né? A equipe de análise, a equipe de ciência de dados. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, né, um tratamento quando tem dados ausentes. Então, a gente já viu aqui no ponto info que a gente tem alguns nulos. Então, ó, no total de linhas que a gente tem 18.484 e para a coluna de Customer Key não tem nenhum nulo. Não tem nenhum nulo, né? São todos esses não nulos. Só que aqui, por exemplo, em sufixo, em title, a gente já sabe que tem alguns nulos dentro aqui, ó, middle name, a gente tem nulos. E aí, dependendo da nossa intenção com esse dado, aí não é interessante. Por exemplo, esse aqui é o endereço. Eu tenho meu endereço principal. E aí, lá no sistema, eu tenho a opção de dar um segundo endereço. É uma opção. Isso daqui não vai travar nada. Eu posso ter um endereço só ou posso ter dois. Mas, title, às vezes eu estou buscando por cargo, departamento, fazendo alguma coisa específica para isso, e aí eu não seria legal eu ter nulos. Então, a gente tem que ir tratando essas informações. Então, a gente pode somar, né, todas as informações que a gente tem aqui no nosso data frame que são nulas, que é esse isNum. Então, aqui, ó, endereço 2, eu tenho 18.172, o sufixo, tenho praticamente todos, estão nulos. Tyro também tem vários que estão sem informação. Middle name 7.880. E os outros estão em zero. Então, esses a gente sabe que todas as linhas estão preenchidas. E aí, eu posso apagar essa informação, que às vezes não é o ideal, ou então eu posso só tratar isso, manter a informação, mas eu dou um valor padrão quando essa informação tiver em falta, né? Tiver vazio. Então a gente tem essa funçãozinha aqui do Pandas, que ele vai procurar por esses nulos. E aí, para cada um deles, a gente passa um valor. Aqui eu passei como desconhecido, podia ser ele só, entre aspas, ele ser zero, tanto faz. Eu dei uma opção aqui para ele. Se a gente executar, executou. Vamos jogar aqui de novo. Pronto. Então agora a gente sabe que todas as informações aqui dentro do nosso data frame estão preenchidas. Todas as linhas. Vou jogar para... Vamos dar uma olhada lá em sufix, que a gente tinha mais ocorrência de nulos. Ó. Então, o que antes era nulo agora está como desconhecido. E aí, né? Isso aqui podia ser
qualquer coisa, né? Dependendo do que eu quero preencher. Vou fazer a conversão do tipo de dados. Então, deixa eu voltar aqui no info que a gente tem aqui. Então, eu sei que esse aqui é um inteiro, esse aqui é um string, string, string. Esse a gente tem aqui string, é um objeto também. Data, ó. Então, eu tenho aqui uma data da primeira compra. E eu tenho ele como objeto. Se eu dar uma olhada aqui. Aqui em cima. Ficou melhor. Vamos precisar esse date. Acho que tá aqui. Aqui ele até foi lido como uma data em PySpark. Quando a gente fez a conversão, ele perdeu isso e virou uma string. Provavelmente. Então, eu tenho aqui as datas. É uma data mesmo. Então, vou fazer a conversão. Para fazer a conversão, eu uso algumas funções. Então, eu tenho como exemplo, né? Aqui a gente pode ter várias e várias funções para fazer a conversão do tipo de dados. Então, eu estou com toDateTime, para a gente converter para datetime, time delta, para numérico. Então, nesse caso, né, é um objeto e eu quero converter, eu posso converter ele para numérico, se for o caso. Ou então, né, para ficar um pouco mais flexível, eu posso usar esse S-type e aqui dentro passar o D-type, que é o tipo de dado. Então, o exemplo que seria, a gente passa o dataframe, ponto, S-type, e aqui dentro o tipo de dado que eu quero. Então, aqui eu pesquisei, né, por aquela coluna que está como objeto e eu quero converter ela para datetime. Então, vou passar o pandas, chamar o pandas, vou passar para ele o datetime, abrir aqui o customer e passei a coluna. Odeio. Vou jogar aqui agora. E vamos dar uma olhada se realmente mudou. Aqui, ó. Foi para datetime 64, né? Algumas informações a mais, né? Que nem esse int 16 e int 32. No final são todos inteiros, só muda algumas propriedades. Então agora, né? Antes a gente tinha a maioria em objeto. Vou até olhar aqui quantos objetos que a gente tinha. Só para tirar a tema. Então, ó, 23 objetos, nenhum datetime. E agora a gente vai ter o nosso datetime e objeto. Que antes era 23, agora é 22. Tá. Se eu tenho aqui quantas colunas? Tenho 29 colunas. Às vezes eu não preciso de todas elas. Como é que eu faço a seleção? Posso passar assim, que aí eu tenho o meu data frame, e aí eu passo aqui dentro, como se fosse uma lista, os nomes de todas as colunas que eu quero. Aqui eu estou pedindo 3, consumer key, e-mail address e last name. Se eu jogar ele aqui, ó, e estou atribuindo isso para um outro data frame, aí aqui ele me deu só as 3. Se quiser colocar aqui, pegar essa coluna que a gente converteu agora. Ó. Já veio aqui, já veio convertida certinho. E aí eu tenho 4. Aí eu vou incrementando conforme eu for necessitando de fazer a seleção dessas colunas. Beleza, então a gente tem aqui embaixo para mesclar os nossos data frames. Então, vamos supor que a gente tem vários
várias tabelas no nosso banco de dados. Então, até se a gente for aqui na nossa documentação da JetWorks, ele é um dicionário de dados, né? Então a gente pode dar uma explorada. Aqui eu tenho as dimensões e os relacionamentos entre elas. E aí eu tenho tabelas fato. Esse ele já tem aqui. Internet Sales. É uma tabela fato. Então a gente tem DBO, fato, Internet Sales. E eu tenho aqui, ó, nossa tabela de customer. A chave que a gente tem é Customer Key. Ela tá ligada aqui na nossa tabela de fato sales. E aí eu também tenho outras aqui, que é de promotion, product, Gin Date, Gin Sales Reason, que aí ela faz uma intermédio, né, com uma outra fato aqui, que é fato Internet Sales Reason. Então a gente consegue fazer alguns joins a partir disso. Então, basicamente eu vou apresentar aqui esse merge. O merge a gente passa o nosso data frame já populado com alguma tabela lá do AdventureWorks ou de qualquer outro banco de dados. E aí ele vai ter o que a gente vai pegar, né, com o outro banco de dados ou data frame que a gente vai fazer essa união e aí transformar em um terceiro data frame a partir disso. Então, vou voltar aqui. Vou pegar nessa fato Internet Sales. Puxando aqui. Então, lembra, lá em cima a gente fez a de customers a partir do nome, né? E aqui eu tô passando ela como um select asterisco, né? Que eu quero pegar ela inteira. E aí, se eu quisesse pegar fazer um tratamento antes, alguma limitação, né? Só quero pegar algumas colunas, eu poderia ir passando por aqui na carry, e aí depois eu só atribuo aqui no nosso parâmetro usando um option. Vou fazer o mesmo aqui com o produto. E aí eu consigo fazer o nosso merge. Então, passo aqui def sales, isso, def sales, merge, qual que é o nosso data frame, primeiro data frame que eu quero, passo qual que é a key, que eu vou fazer o merge com o sales, e aí eu estou adicionando também em produtos. Então, vai ser o merge, abre parênteses, o nosso data frame, que é de produtos agora, e qual é a chave que eu vou usar como uma condição, né? Como um parâmetro para fazer esse merge. Vou rodar aqui de novo. Então, aqui fez o merge para esse novo data frame, esse quarto data frame. E eu já tenho aqui as colunas, né? Aqui, order date, do date, start, end, status. Já com o merge entre as três tabelas via data frame. Tá. Estatísticas básicas a gente consegue fazer várias contas aqui, tanto de soma, média, subtração, mediana, várias agregações. E aí, para fazer essa agregação, essa soma, por exemplo, então eu quero o total de vendas da tabela vendas, do data frame vendas, e aí eu estou usando essa coluna de sales amount. Para fazer a soma dele, só passar, né, o conteúdo certinho que eu estou atribuindo, não, né? Seria meio que chamando essa coluna, e aí a partir disso, ponto sum, que é a nossa né, fórmula, né? Eu ia falar fórmula, é a nossa função para fazer a soma. Você está aqui, ele vai olhar todas as linhas dessa coluna
vai somar todos esses valores e depois traz aqui para a gente. Aqui eu não atribuí como um data frame, atribuí mais como uma variável mesmo. Porque esse seria só uma série, né? Teria vários valores. Aqui eu tenho só um. E aqui é a mesma coisa, só que uma média. Então, a média dessa mesma coluna. Eu vou olhar todos os meus os valores de todas as linhas e fazer a média entre eles. E aí tem vários tipos de cálculos que a gente consegue fazer por aqui também. Que não é nada complicado e também vai depender do da nossa intenção, do nosso escopo. Então, aqui podia ser um div. Opa, vou colocar aqui. Eu tenho aqui também. Se fosse um div. Opa, não pode ser. Então, aqui eu tenho também um div. Poderia ser, eu tenho sub. Eu vou ter vários outros aqui. Rdiv, rsub. Tem um monte. Aqui em cima também a gente tem a documentação do Pandas, que aí lá você consegue ir pesquisando mais ou menos o que você está precisando. Ou pesquisando também por algum. Fazer uma soma. Vou pesquisar com sum. E aí ele vai me trazer algumas informações sobre isso. Ou então. E aqui eu tenho só div, por exemplo. Eu tenho essa de divisão e eu tenho também rdiv. Então eu posso ter o mesmo. Posso ter algumas coisas semelhantes e aí várias fórmulas de fazer a mesma coisa. Ou fazer coisas diferentes, mas baseada na mesma informação. Basicamente isso. Vamos seguindo, visualização. Isso aqui é legal. O Pandas, ele é uma biblioteca gigantesca, dá para fazer várias coisas com ele. E ele age também com outras bibliotecas, principalmente para fazer visualização dos dados. E aí, em específico seria esse Matplotlib, que ele é uma biblioteca de visualização. A gente consegue criar visualização animada, visualização estática, aqueles gráficos mais simples até alguns gráficos mais avançados, e vários, né? De pizza, de barra, de tendência, de árvore. A gente vai tendo várias possibilidades. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Matplotlib, a gente também deixa aqui a documentação deles. Não é tão comum a gente usar essa visualização para engenharia de dados, mas é legal saber um pouquinho e também ajuda para a gente fazer alguns testes, meio que entender se o nosso raciocínio está seguindo para o caminho indicado, né, o caminho que seria correto para a gente entregar para o próximo analista ou para o cliente. Então, eu vou pegar aqui, baseada nessa mesma coluna aqui de cima, esse usa mount, e eu estou trocando aqui no... Eu estou trocando esse tipo de dado. Ah, tá. E aí, eu deixo a recomendação para você dar uma olhada aqui na biblioteca. Beleza? Deixa eu tirar... deixa... Beleza. Então, aqui, a gente tem... Estou importando essa biblioteca. Estou pegando aquele data frame de vendas, aquele fato. Estou usando o group by pela a data da ordem e também o valor das vendas. Faço uma soma e ponto plot. Que aí eu vou botar isso dentro do meu gráfico. E aí eu estou dando um título para o gráfico de vendas totais ao longo do tempo. Se eu executar isso aqui, eu vim do futuro, né? Então eu já previ e deixei aqui em cima, porque ele deu um erro
na hora que a gente foi colocar no gráfico e verificando, né, alguns motivos. Deixa eu até voltar aqui para a gente entender melhor. Ponto info. Vamos olhar essa sales amount. Aqui, ó. Ele estava no string. Então eu não consigo fazer esse cálculo que eu preciso para colocar no meu gráfico. Então o ideal seria a gente converter isso, que é o que eu estou fazendo aqui embaixo, convertendo para float. Quando eu converto para float, aí já vira um valor que eu consigo fazer essa conta aqui com um group by. E aí eu faço o plot no gráfico. E aí ele saiu aqui, ó. Bonitinho. Nossa, isso aqui é ouro, cara. Ó, já com o título, eu já tenho uma escala aqui da soma das vendas, né? E essa linha do tempo aqui embaixo. E aí ele já plota aqui embaixo para mim que o nosso X, né? Aqui do gráfico X e Y. O X vai ser as nossas datas, né? E o Y, qual que é os valores aqui de vendas. Isso aqui é muito legal. E aí, seguindo aqui no Group By, agregamento, agrupamento e agregação, que é, né, basicamente a gente usar esse Group By, né, que eu estou passando e juntando as informações para meio que resumir o que eu estou passando, o que eu estou chegando. Então, aqui nesse caso de cima, a gente tem X vendas dentro dessa data, pode ser 10 vendas que eu fiz no dia, 1000 vendas que eu fiz no dia, e eu não quero saber ele no detalhe, eu quero saber o total. Quantos que eu fiz no dia? Ah, o vendedor A fez 10, o vendedor B fez 5. Eu não quero essa visão, eu quero saber que no dia eu vendi 15. Então a gente usa esse group by para juntar essas informações que são comuns. E aí o que é comum? O que eu vou passar aqui, né? Então aqui eu estou fazendo um group by pela chave do produto. Então quanto foi os valores de venda do produto pela chave dele. É uma chave única, né? Se eu jogar aqui, eu vou saber quanto que eu vendi para cada produto. E aí, considerando por chave. Então, ó, esse aqui, produto 311 vendeu isso, 314 vendeu isso, 313 vendeu isso. Então, a gente usa para fazer ter essa visão no todo, baseado no que a gente tá querendo mesmo, né? E vamos botar em prática. Eu deixei alguns exercícios aqui pra gente ir treinando algumas coisas. Então eu vou passar um por um. Eu aconselho você a tentar fazer, né, sozinho e depois ir pausando o vídeo e fazendo comigo, para meio que praticar enquanto a gente vai aprendendo. Beleza? Então para você que vai pausar o vídeo, tenta fazer esse exercício de análise de venda por produto, onde o objetivo é a gente identificar os 5 produtos que foram mais vendidos em termos de quantidade. Então dá uma pausinha e depois a gente volta. Beleza. Considerando que você fez a pausa e tentou fazer sozinho, vamos fazer aqui. Então eu vou identificar esses 5 produtos mais vendidos. E aí eu quero saber a quantidade, né? Então vamos colocar aqui uma variável, vendas, produto. Eu vou olhar o meu data frame de vendas. E aí, no data frame de vendas, se a gente voltar aqui no dicionário, o que eu tenho aqui dentro?
Tenho o número da ordem da venda, linha, revisão, quantidade, unit price, total produto custo. A gente pode pegar aqui, eu tenho, igual a gente fez no exercício anterior, eu tenho a chave do produto, mas eu não tenho o nome do produto. Para eu pegar o nome do produto, eu teria que fazer essa ligação aqui com o DIN produto, DIN product, e puxar o nome dele. Se eu abrir aqui o DIN product, tem alguns nomes. Tem o nome em inglês, o nome espanhol e o nome em francês. Então a gente pode, se eu voltar aqui, a gente pode puxar. Continua puxando nossa venda, considerando o nosso produto aqui, e aqui de produto eu puxo o nome dele, e aqui eu já tenho em vendas a quantidade de ordens, né? Que eu quero saber a quantidade de produtos vendidos. Então vamos pegar aqui voltando. Beleza, então vai ser o nosso data frame, eu quero fazer um merge com o produto on, e aí eu vou puxar aquela chave do produto e vamos executar, aí eu vou pegar aqui de novo vendas por produto. Aí eu quero fazer um group by, né? A gente vai juntar todas as vendas desse produto aqui de cima pelo nome dele, que é English Product Name, e o nosso cálculo vai ser o Order Quantity. Beleza. Aí eu vou fazer uma soma dessas ordens, dessa quantidade que eu vendi. Vamos dar um display nisso. Opa, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu falei Group By e esqueci de colocar. E ele é uma série. Vamos fazer. Vamos dar um reset index dele. Reset index. Agora. Agora foi. Então aqui eu tenho o nome único, né, dos produtos. Vou ordenar aqui. Beleza. Tem o nome único dos produtos. Eu tenho um total 130 produtos. E eu sei que a quantidade de vendas entre eles foi essa daqui. Então, para esse produto AWC Logo Cap, eu vendi 2.190 unidades para o All Purpose Bike Stand. Vendi 249, para essa bike aqui eu vendi 908 e vai indo. Então, eu cheguei onde eu queria, basicamente, né? Então, mas aí eu tô querendo, aqui em cima, só os 5 produtos mais vendidos. Aqui, beleza, tem os 130 produtos e se eu ordenar aqui do jeito que ele veio pelo nome, meio que fica bagunçado. Então, eu quero só os 5. O cliente não quer saber todos, ele quer saber os mais vendidos, é o que interessa para ele. Então, a gente vai ordenar isso. Então, vamos colocar top 5. Vai ser a nossa vendas por produto. E aí a gente vai fazer uma ordenação. Para fazer a ordenação, a gente usa short values. Eu quero ordenar por quantidade de produtos. Então, vou usar
o order quantity, a ordenação ascendente ou descendente. Então, a gente já faz assim, ó, ascending false. Eu quero que seja descendente, do maior para o menor. E eu quero o head em 5, que é os 5 primeiros. Agora top 5 ponto display. Oi, ó. Essa garrafinha tá massa, hein? 4.244 vendas. Aí eu tenho esse pet kit, eu tenho mountain tire tub, várias coisas aqui. Quem gosta de bike deve se amarrar. Mas só que o que eu precisava, que foi pedido, eu tenho aqui todos os 5 produtos ordenados pela quantidade de itens vendidos e quantos que cada um vendeu. Massa, né? Pouquinho, pouquinho. Então, próximo. Quero fazer uma análise de produto por custo. Eu vou listar todos os produtos junto com o seu respectivo custo. Então, dá uma pausa aí, tenta fazer e depois dá um refresh no nosso vídeo. Então, voltando aqui, vamos fazer esse exercício 2. Vamos listar todos os produtos junto com o seu custo. Produto a gente tem nome, a gente tem a chave, a gente tem um custo, a gente tem quantidade. Vamos puxar, aqui eu não quero quantidade, só quero o custo. Como dessa vez a gente vai pegar, além do nome, ou então, além só da chave, vamos puxar os dois. Então eu posso passar produto, custo, igual a pensar, vou puxar aqui na tabela produto. Vamos pegar aqui o nosso produto tipo. Vou puxar o mesmo que eu postei ali, o English Product Name. Não, passa também o custo. Qual que é o... Vamos olhar ali qual que é a nossa coluna de custo. Coluna de custo de produto, coluna de custo de cost. Então, vou voltar lá. Passei aqui de cost, eu quero produtos de custo. Vamos ver. Então, aqui a gente tem alguns, então, o custo não foi informado lá no database. Vou puxar pelo custo. Então, a gente tem aqui qual que é o nome do nosso produto, qual que foi o custo dele, quanto está, né, o custo padrão. A gente tem aqui, ó, Racing Soft, então em tamanhos diferentes, cada um é um produto diferente. Nosso tamanho, então, Mountain Bike, né, também são produtos diferentes. E aqui eu também tenho o nosso bonezinho, e também são produtos, apesar do nome, são produtos que foram cadastrados diferentes. E aí cada um tem o seu custo separado. Então aqui não precisa fazer muita coisa, é só listar todos e o seu respectivo custo, da forma que tiver no nosso banco de dados. Sem muito problema isso aqui. Vamos para o próximo. Eu quero fazer uma análise de vendas por território de vendas. E eu vou calcular o total de vendas e a quantidade de pedidos para cada território de vendas. Então, algumas etapas que você pode seguir é carregar as tabelas de seus territórios e a parte de Internet Sales, que a gente já tem aqui. Vamos fazer a junção dessas tabelas
de venda e território e depois fazer o cálculo do total e quantidade desses pedidos por território. Esse aqui é legalzinho, tenta fazer aí e depois volta aqui comigo. Beleza. Então, a gente sabe que eu já tenho essa Fato Sales, Internet Sales, mas eu não tenho essa, né? Então, vamos colonizar aqui. Vou puxar o nossa importação. Vou puxar aqui. Gente, sales território. Inventory. Carregou. Eu sei que a minha internet sales é a Dev Sales. E aí eu tenho que agora juntar vendas e territórios. Vamos fazer um mergezinho. Vendas, território. Qual vai ser a nossa fato vendas ponto merge. A gente vai fazer aqui o que a gente acabou de pegar. Vou passar a chave, que eu estou olhando. Qual é essa chave? Vamos olhar lá no nosso dicionário. Aqui tinha produto, vamos Internet Sales. Eu quero território, né? Já. Prontinho, vou voltar. Quero essa chave. Beleza. Passando. Fez o merge. E agora eu vou calcular o total de vendas e a quantidade por período. Para saber disso, eu tenho que fazer uma agregação, usando o Group By, né? Estou fazendo uma visão no geral, juntando valores em comum. Então, vamos aqui, vendas por território. É igual a vendas, territórios, Group By. Vamos fazer nossa chavinha. Na verdade, a gente quer por território. Vamos ver se a gente tem uma melhor aqui. Vamos voltar lá no nosso dicionário. Ver se a gente tem uma chave melhor para fazer. Que a gente consegue uma informação melhor do que só a chave. Então, vim aqui na território, já que a gente fez o merge. Ó, a gente consegue pegar a região, o país, grupo e imagem. Então, vamos ver aqui o que tem aqui. Vou pegar aqui o país. Pode ser, né? Então, vamos voltar aqui o nosso sales, country. E aí a gente vai fazer algumas agregações. Então, eu tenho aqui que eu quero o total de vendas e também quero a quantidade de pedidos por território. Então, eu tenho que fazer uma agregação entre esses valores. Para fazer a agregação, a gente pode usar esse AGG. Abro aqui e passo um dicionário. Como eu não quero fazer só um, eu quero fazer mais, a gente passa esse dicionário aqui usando como chave a nossa coluna. Vamos usar o sales amount, que é a coluna que a gente vai ter essas vendas.
e eu quero fazer uma soma. Eu quero o total de vendas. Não só isso, eu também quero quantidade desses pedidos. Quantidade de pedidos é a order quantity, e eu também vou fazer uma soma com isso, para saber a quantidade de ordens. Fechou? Não tem mais nada que eu queira fazer. Posso fazer só um reset index, então para no index da tabela. E vamos fazer um display agora por território, e aí deve ser suficiente. Então, eu tenho aqui, eu tenho 6 regiões, 6 territórios, 6 países. Trouxe a soma dessas vendas para cada país e também viu quantos pedidos eu tive em cada um deles. Vamos para o próximo. Encontra as 10 principais clientes por valor total de vendas. Que é bem simplesinho. Vamos já fazer junto? Ou então, se você quiser pausar, fica à vontade. Então, vamos lá. Top 10. Vamos trazer os clientes. Pode usar cash customers. Vou fazer um group by. Pelo... Customer a gente tem vários nomes, né? Eu lembro que a gente teve um last name. Vamos usar ele. E aí eu tenho a soma das vendas, né? Amount. Ponto soma. Ponto reset index. Top 10. Nasceu amount. Deixa eu ver. Deu errado. Eu fiz aqui colônia notify. O customer não tem? Então vou fazer um merge. Esse amount a gente vai ter na de vendas. É isso. É isso. Então, vamos fazer aqui. Top customers. Igual sales. Ponto merge. Vamos passar aqui def customers. A chave deles é customer key. E aí a gente usa aqui. Vamos ver. Show. Então, aqui, ó. Nosso cliente Adams, nosso cliente Alan e a soma deles. Mas agora que é o top 10, né? Então, professor, top 10. É de 10. É de 10. Tá pronto? É, mais ou menos, né? A gente tem aqui vários valores que vai e volta, não tá ordenado. Então, tem que ordenar. O top 10. Ponto short values by order, ó. Esse é lá no sales amount. Então, ascending. Vai ser. Ó, só quero decrescente. Vamos colocar aqui de novo top 10.
Aí, né? Tem que colaborar também. Agora sim. Então, nosso cliente grandioso Chu, Martinez Gonzalez, que é o nosso top 10 clientes. Show de bola. Então, vamos para o nosso, acredito que seja o último. É o nosso último exercício. Vamos analisar as tendências de vendas ao longo do tempo, de ano e mês. A gente identificar padrões sazonais. Então, a gente vai precisar converter a coluna de data para o date time. A gente vai criar colunas de ano e mês e a gente também vai calcular as vendas totais por ano e por mês. Então, tenta fazer e a gente já volta. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, converter a coluna de data para do tipo date time. Então, lembrando que a gente fez lá em cima, a gente tem esse do date time. A gente vai fazer a conversão. Aqui dentro eu passo o nosso data frame e a nossa coluna. Então, vamos passar aqui um data frame. Eu quero tendência de venda. Então, a gente vai usar aquela fato de vendas, deve ser. Vamos passar o order date. Deixa eu confirmar. Vou tirar essa. Vamos para sales, internet sales. Internet sales. Qual que é a coluna de date? Date time. Order date, data da ordem. Vamos voltar. Order date. A gente vai passar aqui. Vou chamar o pause. Passar o data time. Vou passar aqui o nosso data frame sales e a coluna order date. Beleza, tá convertido. Vou passar aqui. Vamos criar agora coluna de ano e coluna de mês. Para colocar a coluna de ano e mês, a gente tem algumas formas, né, que a gente consegue pegar pela nossa data, nosso order date. A gente passa um método que ele vai olhar essa data e identificar dentro dela o que é ano, o que é mês, o que é dia. Se a gente tiver, né, mais, ele pega mais coisas. Então, eu quero passar o meu DF6. Eu quero o ano. Eu vou jogar aqui a DF6 de novo. Nossa coluna de data, order date. E aí, o meu método. O método é esse aqui, ó. Ponto .dt. Ponto year. Passou. Para mês, mesma coisa. Mês. Em year vai ser month. Passou. Vamos só dar uma olhada. Ele vai dar uma coisa, né? Vamos no display. Display, vamos aqui. Ano e mês. Então, ok. Order date, eu tenho o ano 2010 e o mês 12. Ano 2010 e mês 12. Aqui embaixo, 11. Ano 2011, mês 1. 2011, mês 1. Então, tá suave. Tô passando.
esse aqui. E por último, eu quero calcular o total por ano e por mês. Então, simples, a gente já fez. Eu vou querer passar aqui nas vendas totais. A gente vai ter uma agregação. Sales, group by. Vamos passar a nossa... né? Isso a gente não fez. A gente quer agora com duas colunas ao invés de uma. Então, aqui em cima, se a gente olhar, nosso group by foi sempre aqui dentro. Para a gente fazer mais de uma, eu tenho que passar como lista. Assim como quando eu quis mais de uma coluna, eu quero mais de uma aqui também, para fazer o group by. Então, tem, jogo lá a lista, aqui, outro aqui, ano, mês. Qual que é a minha agregação que eu estou fazendo? Vou jogar aqui como a sales, né? Sales amount. Vamos jogar soma. Limpada no index. E eu vou fazer um print disso. Abriu aqui. Então, aqui eu tenho... Acho que já ordenou, né? Ordenou pelo ano. Então, aqui são todas as minhas vendas por ano. Por ano e por mês. Então, já deu um spoiler aqui, né? Mas a gente consegue fazer algumas visualizações no Databricks. Então, se a gente usou o Matplotlib, eu consigo usar o recurso nativo do Databricks também. Então, você vem aqui em visualização, me dá a opção de visualização que eu quero. Se eu quero barra, linha, pizza, que é o terror dos analistas, um funil, mapa, fazer um pivot, várias coisas aqui, são um count. Vamos pegar aqui de linha. Para o X, eu vou pegar, vamos ver aqui, o X pode ser nosso ano, nosso mês. O Y vai ser a soma das sales. A gente vai usar o group by por ano. Ó, ficou massa. Não sou a melhor de gráfico, mas que depois ficar legalzinho. A escala automático, jogar linear, não muda muito. Automático, dash, que é automático linear, né? Tá. Aqui, então, categoria, nome, uma separadinha. A gente consegue mudar algumas coisas aqui também, cores, que é jogo automático, a gente consegue alterar esse aqui para amarelo, laranja, verde também, vamos jogar para roxo, pink, né? Me perdoando aí. Então, ó, data, formato, tipo, date, percent, se a gente estivesse usando essas coisas. Então, a gente conseguiu criar aqui uma visualizaçãozinha bacana. Vou salvar. Então, a gente vai ter aqui algumas guias, né? Tem aqui a guia com a tabela mesmo que eu fiz. E a segunda guia com a visualização. E aí, eu posso tanto exportar isso no final, todas essas linhas, né, na tabela como um CSV, ou posso também exportar o meu gráfico. Já dá um zoom, eu pego aqui ó, como um PNG, faço algumas coisas nele, né, para facilitar, melhorar a minha visualização, que é bem
bem bacana também. E é isso, acho que a nossa aula ficou um pouquinho grande, né, maior do que o comum, né? A gente conseguiu passar por muita coisa. Para a próxima aula, a gente vai criar o nosso próprio ambiente, ainda baseado no Adventure Works. E deixa esse spoiler aí para vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais.